O Trump acaba de concluir uma visita à Arábia Saudita, selando um acordo histórico de mais de 140 bilhões de dólares nas indústrias tanto da defesa quanto tecnologia, inteligência artificial, entre várias outras coisas, buscando ali uma aproximação cada vez maior. Mas o meu objetivo não é falar sobre essas notícias, você pode ver tudo isso na mídia, mas sim falar sobre como que isso impacta no sistema monetário e também trazer um contexto em relação a todos aqueles mitos de petrodólar, etc., fim do dólar e toda aquela coisa. BRICS, né? Até porque a Arábia Saudita teve ali ensaiando a entrada no BRICS Plus e agora está com os Estados Unidos, então tudo isso cria uma série de confusões. Mas antes de mais nada, a gente precisa falar um pouco da história dos países, né? Então você tem ali você teve uma aproximação muito grande nos anos 70 que fizeram com que a Arábia Saudita se tornasse um mega parceiro dos Estados Unidos, talvez num dos acordos que mais deram certo em toda a história da diplomacia mundial, mas voltada ali para a consolidação do dólar como moeda de reserva global. Então, para quem não sabe, os dólares fora dos Estados Unidos, que a gente chama de sistema euro-dólar, ele cresceu muito, ele se consolidou muito bem, graças a algo que foi iniciado pelos dois países, né, na Arábia Saudita, onde nos anos 70, na época, tinha sido feito ali um acordo, pelo menos, para poder precificar a energia, né, baseada no petróleo, em dólares. Só que o sistema, depois disso, acabou vendo uma grande conveniência para expandir o crédito desses eurodólares, que na época era chamado de petrodólar, né? Apesar que petrodólares não existem, é simplesmente um termo para explicar um pouco esse fenômeno. E isso acabou se multiplicando e consolidando o dólar como uma moeda de reserva global, a moeda intermediária. Só que a forma que o sistema cresceu, com os bancos expandindo o crédito, criou uma dependência cada vez maior do próprio dólar, porque num sistema de crédito a demanda ela é sempre maior do que a oferta, sendo que você precisa pagar o principal mais juros. E todos os países do mundo consolidaram o próprio dólar. Não foi uma coisa simplesmente imposta, né, com armas, etc. Claro que isso aconteceu no início, mas depois se tratou simplesmente do sistema com a maior liquidez, com a maior financialização e todo um aparato extremamente complexo do qual todos os países fazem parte. Só que aí você teve aquele mito, né, que foi inclusive dito ad eterno, não sei se você lembra, mais ou menos ali, praticamente um ano, né? Vai fazer um ano agora, de você ter ali o fim da supremacia do dólar, porque a Arábia Saudita teria decidido não mais negociar o petróleo em dólar. Não sei se você lembra disso, eu fiz vários capítulos sobre esse assunto, todo mundo falava isso na internet. Agora o dólar morreu porque não renovaram aquele contrato de 50 anos do petrodólar, que na verdade não existe, não é um contrato físico que exista, mas sim simplesmente um acordo que tinha sido feito naquela época, um acordo de cavalheiros, e não necessariamente uma coisa com data de validade, decidindo se vai renovar ou não, e muito menos uma decisão de não renovar poderia quebrar algo que já está muito consolidado. Então isso cria uma série de detalhes. Por isso que é importante a gente separar as narrativas e olhar as coisas que já aconteceram, para depois que baixa um pouco, né, calma um pouco os mercados, ou os burburinhos que você vê na internet, para você realmente pensar no que está acontecendo. E o mais interessante é você ver que a Arábia Saudita ela acabou emitindo bonds de mais de 12 bilhões de dólares americanos, ou seja, Eurobonds, bonds de moedas estrangeiras para o próprio país, voltada ali para a visão 2030, né, para quem não sabe, a Arábia Saudita ela está passando por uma revolução, correndo atrás ali de países como os Emirados Árabes Unidos, né, representado por Dubai, Abu Dhabi, o tamanho crescimento, justamente para se distanciar do petróleo e ir para tecnologia, turismo, várias outras coisas, Fórmula 1, concertos, cripto, tudo quanto é tipo de indústria para poder diversificar os seus investimentos, e a Arábia Saudita também fazendo exatamente a mesma coisa, né, com futebol, etc.
turismo, tecnologia, exatamente da mesma forma. Então, se você parar para pensar, mesmo você tendo ali um acordo de BRICS Plus, que vai envolver a Arábia Saudita, e você já tem a certeza de que agora sim ela se desdolarizou, tudo vai acabar, você percebe que as coisas não são bem assim. O que vale é a liquidez, a possibilidade de parcerias bilaterais. Então, a Arábia Saudita ela sabe muito bem jogar esse jogo e está aproveitando agora o governo Trump para poder justamente aumentar cada vez mais os investimentos nos Estados Unidos e receber esses dólares que eles tanto precisam para fazer a visão de 2030 se consolidar. Então, isso acaba criando uma força cada vez maior como hub de entrada de dólares ou de distribuição do próprio sistema euro-dólar a partir do momento que eles se tornam cada vez mais uma fonte, né, dessa distribuição para bancos ao redor do mundo, e é um dos candidatos, junto com os Emirados Árabes Unidos, para se tornar um novo hub, como Singapura, como Tóquio, como a próprio Londres, né, a França, etc., que são vários polos de distribuição de dólares, e isso é uma forma muito lucrativa, inclusive, de você fazer aquelas arbitragens, carry trades, etc. Percebe? Tudo isso cria um desenvolvimento nesses lugares. Mas é óbvio que esse tipo de movimento faz um contrabalanço, né? Inclusive em relação à China, a outros lugares, você percebe claramente, eu venho falando em outros capítulos, né? O Brasil fazendo acordo de swap em yuan com a China, ao mesmo tempo os Estados Unidos fazendo acordo com a Arábia Saudita, tudo isso são as peças ali daquele tabuleiro de war se movendo para você definir quem vai conquistar cada território. Não é uma coisa que eu acho que onde você pode ter a sua própria torcida, mas isso pouco importa. O que interessa é saber o que fazer, como investir diante de um cenário desse. E para as pessoas que às vezes precisam de ajuda, porque isso obviamente causa uma confusão gigantesca, eu disponibilizei esse QR Code onde você pode entrar em contato com a nossa equipe para falar sobre os seus investimentos. Mas se você não entendeu muito do que eu falei sobre euro-dólar, o que é isso, né? Não tem nada a ver com euros, etc. Como que funciona o sistema monetário, por que você tem muito mais dólares fora dos Estados Unidos do que dentro, eu também disponibilizei uma biblioteca de quase que uma mini universidade que eu estou criando aqui no YouTube, onde membros podem ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Basta você clicar no botão aqui embaixo, tornar-se membro. E também tem uma newsletter totalmente gratuita, onde eu abordo ali com mais profundidade assuntos que não dá tempo de falar aqui no YouTube também. Então, esse cenário que está sendo feito agora também está sendo replicado a outros países. Você vê um acordo exorbitante, acho que foi a maior compra de aeronaves que foi selada também entre os Estados Unidos e o Catar, que vai permitir com que mais de, se não me engano, são 210 aviões da Boeing sejam vendidos, ou seja, o objetivo é criar pedidos para os Estados Unidos. É assim que as exportações dos Estados Unidos, pelo menos segundo o plano que vem sendo demonstrado até agora, é esse tipo de emprego, né, de alto padrão ou de alta tecnologia, alto valor agregado. Esse talvez seja o maior objetivo da esperança de você criar nesse novo paradigma, né, de levar a indústria, trazer a indústria aqui para os Estados Unidos. Talvez seja mais ou menos esse o plano. Agora, se isso vai dar certo ou não, se vai se concretizar, só o tempo vai dizer, mas você percebe claramente como que tudo isso vai criar novos fluxos de dólares. Então você vai ter investimentos entrando nos Estados Unidos, que vai fortalecendo um pouco o dólar. Ao mesmo tempo, você vai tendo também o envio de dólares para fora dos Estados Unidos, onde você começa a criar esses acordos bilaterais. Só que você vai perceber, talvez, uma das tendências que é importante a gente dar uma olhada a partir de agora, é como que o fluxo de dólar começa a entrar para aqueles parceiros mais próximos dos Estados Unidos. Então essa é a arma invisível, que não é muito bem dita, que também não é controlada totalmente pelos Estados Unidos, mas todos os países que não são os Estados Unidos, eles têm um risco cambial. Os Estados Unidos não possuem esse risco e muitos esquecem da força dessa arma justamente porque todos os países do mundo precisam ter ali, baseado na sua geografia, baseado na sua afinidade, baseado na sua capacidade de recursos, obter os dólares para servir a sua própria dívida. É esse que é o grande jogo das cadeiras. E os países que têm poucas reservas, ou poucas exportações, ou poucas formas de investimento interno, são aqueles que vão ficando para trás e as suas moedas, por serem derivativos de dólares, vão ficando para trás cada vez mais.
Renault, isso significa que você está defendendo o dólar? Novamente, descrever o sistema não significa defendê-lo. Muito pelo contrário, ele dá uma vantagem competitiva para os Estados Unidos, injusta para muitos, né? Muitos vão provavelmente reclamar aqui, falando quer paz, mas está criando cada vez mais guerra. Posso concordar com você, é o maior bully que tem, só que nesse mundo de cada um por si, de uma coisa mais com uma descooperação cada vez maior, você muitas vezes vai ter que fazer negócios com seus próprios oponentes ou mesmo inimigos. Então vamos ver como que as coisas vão se desenvolvendo, quais são os novos blocos que vão surgindo, mas é fascinante você ver a dinâmica desses novos acordos que vão ser feitos agora e como que isso vai influenciar na liquidez do dólar, nos investimentos, nas bolsas de valores, etc. E principalmente as narrativas que vão ser criadas a partir de agora.